Olá, pessoal. Louvado seja Deus. Obrigado, Deus. Eu tô feliz de estar aqui essa noite. Estou um pouco nervoso, mas estou feliz de estar aqui essa noite. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Eu e o irmão Lero estávamos falando que as pessoas sempre ficam empolgadas com o microfone. Quando chega a hora de você pegar o microfone e falar, você fica nervoso. Eu vou fazer você rir antes de começarmos. Minha esposa falou pra mim, amor, tenha cuidado. Você fica empolgado demais. Não, primeiro não fica emocionado demais, aí você começa a chorar. Depois ela falou, você fica empolgada, se falar rápido demais, as pessoas não conseguem entender, você tem que ficar calmo. Eu vou tentar ficar calmo e não falar rápido demais. Senhor, me ajuda. Para fazer você rir, aí nós vamos orar. Nós estávamos no culto na quarta passada, o apóstolo está sentado lá onde ele sempre, o apóstolo estava sentado onde ele sempre senta, ele estava falando algo que eu não estava conseguindo entender o que ele estava falando. Eu falei, talvez ele tá, olhei para o outro lado, falei, talvez ele não está falando comigo. Aí eu falei, tá falando com o irmão Carrum, eu acho. Eu falei, deixa. Eu falei, irmão Carrum, eu vou lá junto com você para ver se ele está falando comigo ou com você. Vamos lá, talvez ele esteja falando com você ou comigo, mas vamos descobrir com quem ele está falando. Então nós chegamos lá, assim que a gente virou naquela esquininha ali, ele disse, John, é com você na quarta-feira. Aí eu fiquei pensando na minha mente, ele tá falando de oração? Ele tá falando de receber a oferta? Sim, eu consigo fazer isso, receber as pessoas, consigo. Então aí o Leroy Júnior, doutor Leroy Júnior passou e olhou pra mim e começou a rir. Eu fiquei com o meu rosto pálido, todo o sangue saiu do meu rosto. Aí ele falou pro irmão Carrum alguma coisa, ela depois falou pra mim, John, é com você na quarta-feira. Eu falei, apóstolo, o que você quer dizer com isso, quarta-feira? Você tá falando de oração ou receber a oferta, receber as pessoas? Ele falou, John, qual o problema? Você não consegue dar conta? Será que eu preciso encontrar outra pessoa para cobrir você? Ou você precisa de mais tempo? Eu falei, não, apóstolo, eu não preciso de mais tempo, não, eu consigo dar conta. Eu estou sentando abaixo do seu ensino há 30 anos, eu preciso conseguir fazer algo. Para fazer você rir mais uma vez. Quando eu cheguei aqui, acho que foi em 93, eu estava aqui já há um tempinho, o irmão Ronald chegou para mim e falou, irmão John, você já pensou sobre fazer escola de ministros? E eu falei, não tenho ministrado já há 15 anos, eu sei de algumas coisas. Eu não falei, eu fiquei pensando, eu acho que eu sei de algumas coisas. Eu falei para ele, deixa eu pensar. Aí eu entrei na escola de ministros, no primeiro ano da escola de ministros, no final do primeiro ano, costumava ser assim, todos os livros que a gente tinha utilizado na escola, você tinha que escolher um desses livros e escrever um sermão de 5 minutos desse um livro. Você podia escolher o livro. Para fazer isso, ele falou, prepare-se, porque o apóstolo vai estar lá, todos os professores vão estar lá prestando atenção. Aí eu falei, o apóstolo vai estar lá assistindo. Aí eu liguei e falei, preciso tirar off no trabalho e orar, preciso orar a noite inteira e o dia todo. Então, meu sobrenome começa com A, então era o primeiro, Anderson. Eu queria que meu sobrenome começasse com Z na época. Então, eles disseram, irmão John, é a sua vez agora. 5 minutos, eu levantei lá, fiquei nervoso com os versículos, meus joelhos estavam tremendos. Mas eu senti como se alguém tivesse andado vindo por trás de mim assim e colocado uma manta, um manto nos meus ombros, um casaco. Eu falei, peraí agora. Eu sabia que isso veio, a unção veio sobre mim. Eu falei, Deus está comigo agora. Eu disse, peraí, não faz diferença a expressão das pessoas, o que as pessoas estejam falando. Eu sei que Deus está aqui comigo. Aí depois falaram pra mim assim, 5 minutos mais, John. Eu falei, mas eu só preparei 5 minutos. Ok, baixa a cabeça todo mundo. Pai, nós viemos diante do Senhor em nome de Jesus, te agradecemos por essa noite, obrigado pelo apóstolo, obrigado pela família do apóstolo, senhora Carolyn, obrigado por essa oportunidade que o apóstolo me deu, que nós oramos pela sua unção sobre nós, sua presença, te agradecemos. Eu vou falar tudo que o Senhor colocar na minha mente, vou falar com a minha boca, que sua unção repouse sobre nós essa noite, que cada ouvido seja um ouvido que ouve e cada coração seja um coração que receba, e Senhor, vontade seja feita essa noite, no nome de Jesus, amém. Não sente ainda. Fique comigo aí. Como o apóstolo fala, fica de pé aí comigo. Vou pegar meu título da minha mensagem, pelo menos você vai dizer que recebeu isso. O poder de permanecer conectado. Vamos falar sobre isso essa noite. O poder de permanecer conectado. Esse é o meu título. Ok?
Minha esposa anotou isso aqui para mim. Hoje eu quero compartilhar com vocês a importância de estar conectado com um apóstolo, o seu líder espiritual, sua cobertura espiritual que você tem. Se você não for membro dessa igreja, o apóstolo não é apenas um líder espiritual ou um pregador, é uma pessoa escolhida por Deus para guiar e pastorear nossas vidas na nossa jornada espiritual. Como mencionado em Efésios 4, 11 e 12, o apóstolo é dado a nós por Deus, pelo próprio Cristo, para nos equipar e nos edificar como sendo o corpo de Cristo, ok? Estar conectado com o seu apóstolo, o seu líder espiritual, significa você estar abaixo da autoridade daquela pessoa espiritual e liderança daquela pessoa. Hebreus 13:17 diz que nós somos encorajados a termos confiança nos nossos líderes e nos submeter à autoridade deles, sabendo que eles estão supervisionando as nossas vidas e sendo responsáveis pelo nosso bem-estar. Nós honramos e respeitamos o nosso apóstolo e criamos esse ambiente onde o trabalho dele se torna uma alegria e não um fardo, como 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13 fala. O nosso líder espiritual, ele tem um papel muito importante de ensinar, pastorear a igreja, equipar a igreja, como visto em Atos 20 e 28. Eles são dedicados ao trabalho de Deus, à obra de Deus e comprometidos em nos liderar no caminho do Senhor, no nosso crescimento espiritual e maturidade. Uma confiança que não tem valor, uma confiança sem preço. Eu gosto de avaliar os meus filhos e fazer eles pensarem. Eu falo para os meus filhos assim, vocês estão indo bem fisicamente e mentalmente, como vocês estão indo espiritualmente? Eu quero que eles pensem sobre isso. Todos os dias, como é que vocês estão lidando com a sua vida, com a vida espiritual? As vidas têm situações desafiadoras e muitas pessoas cometem suicídios, se jogam do prédio porque essas pessoas não têm a fundação espiritual lá no lugar. Então, as coisas espirituais, se nós temos a fundação certa, nós conseguimos lidar com qualquer coisa que a vida jogue sobre nós, contra nós. Não saia da sua casa de manhã, por favor, sem passar tempo de qualidade com o Senhor, porque todo dia que você levanta da cama, você tem que lidar com o mundo, com a carne e com o diabo todos os dias, todos os dias. Não tenha medo, mas todos os dias você tem que esperar, você tem que lidar com essas coisas. Esse mundo está doido. O diabo nunca teve noção, ele nunca teve noção. Quando ele estava liderando um louvor lá no céu, ele começou a agir de uma forma idiota com Deus. Deus falou, o que tem de errado com você? Ele tinha tudo, as roupas bonitas, as joias, tudo. Ele queria governar o céu. Deus jogou ele lá de baixo, de lá de cima aqui para baixo, igual um raio. E ele só faz coisas sem noção. Engana, machuca. E ele quer encontrar um filho de Deus que não saiba quem ele é, né, quem essa pessoa é em Cristo, e não saiba o que essa pessoa está fazendo em Cristo. Aí ele consegue enganar essas pessoas. Mas nós não podemos ser assim. Você pelo menos recebeu o título da minha mensagem, recebeu algo. Portanto, nós temos que ter os nossos líderes espirituais, nosso apóstolo, em autoestima. Temos que estimá-los muito alto. Eles nos supervisionam, nos guiam, nos lideram nos caminhos do Senhor. E temos que viver em unidade, paz e unidade debaixo da liderança deles. Temos que nos lembrar que estar conectado com o seu apóstolo e seu líder espiritual não é só uma formalidade, mas é uma bênção de Deus para nos guiar na nossa jornada espiritual, na nossa fé, para que a gente possa caminhar juntos e aprender em amor, unidade, e de respeitar a nossa autoridade espiritual que Deus colocou sobre nós. Eu quero compartilhar com vocês, Pedro, eles estavam lá sendo os pescadores de um trabalho regular e eles encontraram Jesus. Eles estavam vou ensinar vocês a levantar os mortos. Ele pegou a mão da moça, levantou e falou, você está curada, ela faz alguma coisa para a gente comer agora. Agora, eu já estou avançando um pouco aqui, eu pensei sobre isso. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, todas as vezes que você viu o apóstolo João, ele estava passando tempo com Jesus, ele estava se apoiando em Jesus, assim, depois ele falou, eu sou o apóstolo que Jesus amava. Ele falava isso todo o tempo, estou certo ou estou errado? Me corrige se eu estiver errado. Você olha lá, ele estava sempre lá perto de Jesus e falando que ele é o apóstolo que Jesus amava. Agora, esse homem nos escreveu, eu já estou no final do meu sermão aqui, mas eu vou falar isso antes de eu começar. Mas eu já vou acertar no gol agora, bem agora. Está na última parte do meu sermão. Ele disse, mas de repente o apóstolo João estava lá na cruz, perto de Jesus, quando ele estava indo ser crucificado. E Jesus confiou a ele a mãe dele. Me ajudem aqui.
Agora, quando eles tentaram matar o apóstolo João no óleo, tentaram ferver ele no óleo, eles não conseguiram. Aquilo não funcionou, então enviaram ele para Patmos ficar numa ilha sozinho para ver se ele ficava louco. E tudo que ele fez foi entrou no espírito e escreveu o Apocalipse lá na ilha de Patmos. Agora, segura aí, segura aí. Eu digo isso o tempo todo. Uma vez, eu olhei lá na porta, eu estava aqui, o apóstolo estava lá, eu falei, o que o apóstolo está fazendo lá? Eu tô atrás aqui, eu tô atrasado. O que ele está fazendo? Depois, uma vez, me falaram que o apóstolo estava voando. Todas as vezes a gente vê o apóstolo voando. Eu falei, o que o apóstolo... Por que ele está voando nesse avião assim? Por que ele... Mas eu estava com a minha conexão instável com o apóstolo. Mas eu estou trabalhando nisso agora. Me dê mais uns 2 minutos. Quando que o apóstolo vai voltar? Quando o apóstolo voltar, você vai falar, não deixe o John ficar perto do púlpito nunca mais. Por quê? Ele fez a gente ficar de pé pelo menos 10 minutos. Aqui tem uma lista dos versículos que estão pertinentes a estar conectado com o seu apóstolo e líder espiritual. Efésios 4, o próprio Cristo deu o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre para equipar os corpos de Cristo para a obra do ministério, para ficarmos maduros também. É o que estamos fazendo, salvando as pessoas. Então nós estamos fazendo a obra do ministério, estamos treinando, ganhando as pessoas para Jesus. Se você está no aplicativo de ganhar, você talvez não está ganhando ninguém para Jesus, mas você está tentando, você está fazendo a obra do ministério. Já estou quase acabando. 1 Coríntios 12, Deus colocou na igreja primeiro os apóstolos, em segundo lugar os profetas, os mestres, os dons de cura, os socorros e diferentes. Eu tenho minhas anotações aqui, não sente ainda, pegue sua Bíblia. Tem mais 2 coisas, depois eu vou deixar você sentar. Pega a sua Bíblia, Hebreus 13, 17. Eu escrevi algo sobre isso. Alguém tá com raiva aí? Não, só tô checando com vocês. Por que o apóstolo não tá aqui? O que ele tá fazendo ali em cima? Eu tô tão surpreso quanto você, mas eu não podia dizer não. Hebreus 13, 17. Tô chegando aí. Alguém leia. Depois eu vou deixar você sentar. Obedeça aqueles que têm o governo sobre vocês e submetam-se a eles, porque eles... Eu anotei aqui. Deus nos chamou para obedecer nossos líderes espirituais e nos submetermos a eles. Eles foram confiados a nós, eles receberam a responsabilidade de supervisionar sobre nossas almas e eles precisam fazer isso com alegria e não com peso. Eu preciso ter o propósito de ser uma bênção e não uma dor para o meu líder espiritual. Você pode se sentar. Alguns de vocês falaram, obrigado, Senhor. Agora, o que eu quero fazer essa noite, eu falei para minha esposa, eu estou tão feliz que eu tenho tantos versículos que eu não sei o que fazer com todos os versículos que eu tenho. Agora eu preciso juntar e fazer uma costura aqui com todos esses versículos que eu tenho. O apóstolo tem ensinado sobre o poder da ressurreição, como andarmos nesse poder. Ele tem ensinado sobre isso. Então, o que eu vou fazer essa noite, ele faz um trabalho maravilhoso. Eu nem vou mexer nisso. Mas eu quero ensinar algumas coisas essa noite que vão te impedir de resistir esse poder da ressurreição. Vá para João 6. Todo mundo abre João 6. E tem algumas coisas que eu tenho que falar para vocês aqui. Vamos ver. Espera aí, João 6.
João 6:5. Todo mundo abriu aí? Ok. Ele diz, e Jesus levantou seus olhos, ele viu uma grande multidão vindo a ele e disse para a filha, onde vamos comprar pão e dar a eles de comer? No versículo ele disse isso para provar ele, porque ele mesmo sabia o que ele faria. O apóstolo Sten falou isso sobre isso anos atrás. Quando Deus te faz uma pergunta, ele não está te fazendo uma pergunta porque ele não sabe a resposta. Ele está tentando fazer você pensar aonde ele está tentando te levar. Isso acabou de vir na minha mente aqui. Eu vou te mostrar algo. Isso acabou de vir na minha mente, eu vou te falar agora. Quando Jesus veio para levantar Lázaro dos mortos, Marta e Maria sabiam que se Jesus estivesse lá, ele não teria morrido. Então, a primeira coisa que eles falaram para ele, Jesus, se você estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Depois Maria, depois ela mostrou, Jesus, se você estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Eles sabiam que Jesus podia mantê-lo vivo, eles sabiam, mas aí é onde está o problema. Quando Jesus falou sobre ressuscitar Lázaro, aí que entrou o problema. Elas tinham problema com isso. Fique aí, veja o que o apóstolo tem ensinado a gente, está tentando nos elevar para andarmos no poder da ressurreição. Agora, se você tiver a sua mente certa e pensar na forma certa e não ouvir as vozes, se você ouvir as vozes erradas e não pensar da forma certa, você vai sair e não vai receber isso. Jesus, elas falaram sobre as coisas que falaram. Jesus, ele chegou lá no túmulo onde Lázaro estava a ponto de levantar Lázaro. Olha o que Marta falou. Alguém lembra o que Marta falou? Ele já tinha o poder da morte. Está a ponto de ressuscitar ele. Está lá no túmulo. Eu vou lá para chamar ele para fora para ele ressuscitar. Olha o que Marta disse. Mas agora ele está fedendo. Se fosse o meu irmão, eu ia falar, nós vamos lidar com o fedor depois que você ressuscitar ele. Eu não quero saber do fedor agora. Levanta ele do túmulo, eu sei que o Senhor é poderoso. Aqui eu quero falar, glória a Deus que Jesus não ouviu Marta. Se ele tivesse ouvido, eu estou a ponto de ressuscitar Lázaro e ela está falando uma coisa burra dessa. O que tem de errado com ela? Eu não vou fazer mais nada aqui não. Você entende o que eu estou falando? Você fica ao redor de pessoas que falam coisas negativas e aí depois você entra em concordância com essas pessoas, vai cortar o poder da sua vida. Por que que não te vai ter que... Eu sei. Você fica ao redor de pessoas que tem... Você tem que andar com pessoas que sabem o que você sabe, ver o que você vê. Senão essas pessoas vão te manter na carne. Essas pessoas que não sabem o que você sabe e pensam como você, elas vão te manter na carne. Falando coisas negativas. Ele disse isso para provar Filipe porque ele já sabia o que ele iria fazer. Ele já tinha decidido. Eu estou tentando fazer vocês participarem desse milagre comigo. Sigam o que eu estou falando e vocês vão participar disso. Ele disse para provar ele, porque ele mesmo já sabia. Mas 200 denários de pão não é suficiente para alimentar todo mundo. Nós estamos falando de Jesus aqui. Você vai... Eles deveriam ter falado, Jesus, eu não sei como você vai fazer, mas nós vamos fazer. Eu nem sei como vai ser, mas Eles falam que 200 denários de pão não era suficiente para todo mundo. Se mesmo que eles tivessem comprado com 200 denários, todo mundo ia só pegar um pedacinho de nada. Mesmo se eles pegassem aquele dinheiro que tinham, todo mundo só ia conseguir, não ia dar para alimentar todo mundo. Jesus, quanto tempo eu tenho que ficar com vocês aqui? Vocês estão duvidando, Depois um dos discípulos, o irmão, ele disse, tem um rapaz, um menininho aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Olha o que ele disse. Mas o que são esses 5 pães e 2 peixes para tanta gente, para tantas pessoas? Jesus olhou e falou, nós não conseguimos fazer. Então Jesus falou. Mas Jesus, ele queria trazer os discípulos para o sobrenatural. Olha o que Jesus falou no versículo 10. Jesus disse,
Faça os homens sentarem. Agora tinha bastante grama lá, então eles sentaram, um número de 5.000 pessoas. Jesus pegou os pães e ele deu graças e distribuiu para os discípulos dar às pessoas que estavam sentadas. E da mesma forma ele fez com os peixes. Comeram todos, ficaram satisfeitos e recolheram os fragmentos para nada ser perdido. Portanto, eles se ajuntaram e encheram 12 cestos de 5 pães, dos 5 pães que sobraram, e deram para eles para comer. Jesus, o apóstolo está vivendo a vida dele na nossa frente. A gente tem que prestar atenção na vida do apóstolo, a gente tem que prestar atenção nas instruções dele, porque ele está vivendo. As pessoas vêm, colocam dinheiro aqui para o apóstolo, semeiam na vida dele. Você tem que ter a expectativa disso acontecer com você também. Pelo menos você precisa receber $500 ou alguma coisa. Tem a expectativa, porque nós estamos na mesma unção. Mas o que eu estou dizendo, você tem que focar, você não pode focar em fazer na sua própria força. Jesus não ligou para o banco, não pegou o dinheiro emprestado de ninguém. Ele olhou para o Pai e deu graças. E depois, ele falou, isso é um fluir da ressurreição. Agora pegue, rapazes, e dê para as pessoas. Agora segura. Da onde que veio o pão? E da onde que veio o peixe também? 2 pães e 2 peixes. Da onde que veio toda a multiplicação? Quando você entra na esfera do espiritual, não existe falta, não existe escassez. Não existe tal coisa como escassez. Ou está doente, não existe, não tem como existir doença na esfera do espírito. Então, o que eu quero dizer, nós precisamos aprender como deixar o poder da ressurreição que está dentro de nós fluir. Mas enquanto a sua mente ficar pensando da forma errada, falando da forma errada, você nunca vai ver isso. Deixa eu te ver onde estamos agora. Deixa eu prestar atenção no relógio. Eu não posso ser despedido, isso aqui é a minha última vez. Deixa eu ver. Ouça essa pergunta agora e não responda. Não responda a pergunta. Não responda. Não diga nada. Deixe isso entrar na sua mente só. Quando Jesus planejou sua vida, ele planejou sua vida sobrenaturalmente. Você pensa que ele planejou de você estar doente? Você pensa que ele planejou de você ter pobreza, falta, confusão? Eu quero que o meu papel é dar tudo que os meus filhos precisam. Não tudo que eles querem, mas tudo que eles precisam. A gente tem que consertar nossos filhos também, corrigir nossos filhos. Agora. Vá comigo para João 11. Estou quase acabando. Nós temos menos tempo do que quando começamos. Estamos indo bem. João 11. Agora, João 11, todo mundo abriu. Vá para o versículo 6. Quando ele ouviu, portanto, que ele estava doente, Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Quando ele ouviu que ele estava doente, ele ficou no lugar que ele estava 2 dias e ele falou para os discípulos, vamos para a Judéia de novo. E os discípulos disseram para ele, mestre, os judeus vieram trazer pedra para jogar em você e você quer voltar lá novamente? No versículo 11, o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu preciso ir para acordar ele do seu sono. Por isso que ele esperou 2 vezes, porque eles falam que se você fosse lá por 2 dias depois que ele tinha morrido, eles diziam que o espírito ficava sobrevoando lá, mas depois de 2 dias eles tinham certeza que ele estava morto, pelo tempo ter passado. Ele estava realmente morto. Ele queria esperar por isso. Tem algo do tipo morto? Ok, veja o versículo 14. Depois Jesus disse para eles com clareza, Lázaro está morto. Eu estou feliz por sua causa, que eu não estava lá, com a intenção de que você possa crer. Portanto, vamos lá até ele agora.
Agora eu vou pular, mas eu tenho que falar para você que eu anotei aqui. Veja no versículo 24. Todo mundo pegou? Vá para mim. Porque eu sei que é versículo 22. Tudo que você pedir ao Pai, Deus dá a você. Jesus disse para ela, seu irmão se levantará de novo. Marta disse, eu sei que ele levantará de novo na ressurreição, no último dia. Isso é o que ela estava pensando. Então ela se deu... No versículo 24. Versículo 25. Jesus disse para ela, eu sou o quê? Deixa eu ver se eu tô... Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição. Segura aqui comigo. Agora, se você é nascido de novo, Jesus, o ressurreto está dentro de você. Então, o problema, quando vem um problema, surge, não pule na sua carne, na sua mente. Vá para o poder de ressurreição que está dentro de você. Agora, então o apóstolo tem nos ensinado sobre o poder da ressurreição, que consegue lidar com qualquer coisa. Ele está nos ensinando como precisamos cooperar para fluir com esse poder. Então, tudo que eu estou te falando aqui é te falando para duas coisas para você prestar atenção que estão te impedindo de fluir no poder da ressurreição. Porque, como falamos, nós já temos. Agora, nós precisamos seguir as instruções para andarmos nesse poder. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que ele esteja morto, ele viverá. E todo aquele que viver e crer em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Agora, deixa eu te mostrar algo. Veja o que Maria falou logo em seguida, versículo 27. Ela disse, Senhor, eu creio que você é o Cristo, o Filho de Deus, que virá para o mundo. E quando ela disse isso, ela foi e chamou a irmã Maria. Eu me dou conta de que você é o Filho de Deus, você é nosso amigo, eu te amo, Marta te ama, nosso irmão Lázaro te ama, mas você vai tirar o meu irmão do túmulo agora? Eu não tenho certeza que você vai fazer isso. Deixa eu te mostrar algo. Versículo 30. Depois você leia. Você sabe ler, você depois de ler todos esses versículos. Depois lê. Jesus, portanto, versículo 38. Veio para o túmulo, tinha uma caverna lá e uma pedra. E Jesus disse, remova a pedra. Marta, a irmã, falou, irmão, Senhor, agora ele está morto, está fedendo, porque ele está morto há 4 dias. Olha o que Jesus falou. Você vê a Marta agindo doida bem ali? Fala, eu vejo. Marta estava agindo como se fosse doida. Eu estou tentando fazer isso, você está me falando essa coisa doida. Preste atenção no que ele disse. Olha o que Jesus disse para ela. Eu não disse para você que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então, você não vai ver a glória de Deus se você não estiver crendo. Deus não vai, você precisa crer, Deus não vai agir sem a sua fé. Então, a coisa doida que você falou que está fedendo, fique quieta. Ok? Olha o versículo 43. E ele pegou no lugar que ele estava morto, e Jesus levantou os olhos e disse, Pai, versículo 41, eu te agradeço que o Senhor me ouviu. E eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas por causa das pessoas que estão de pé aqui, eu disse isso, para que eles possam crer que você me enviou. E quando ele falou isso, ele clamou e chamou Lázaro. Lázaro, venha para fora. E aquele que estava morto veio para fora, e todo amarrado, e ele estava embrulhado, estava embalsamado. Jesus disse para eles, desamarre-o e deixem-o ir. Agora, eu anotei aqui para você algo. Deixa eu ver se eu tenho aqui para te entregar. Ouça isso. Anote isso. Eu quero que você anote isso. Igual o apóstolo fala, anote isso. Toda vez que Jesus te chama para fora, nada pode te segurar. Pense nisso por um minuto. Vamos pensar nisso. Ele estava morto, estava fedendo, estava embrulhado, embalsamado. Ele nem consegue se mexer. Ele mal devia estar conseguindo andando assim, pulando. Ele não consegue se mexer. Depois estava tudo embrulhado. Jesus disse, desamarre-o e deixe-o ir. Então, uma vez que Deus te chama para fora dos mortos,
Alguém vai precisar te desembrulhar, ou você vai se desembrulhar, nada pode te segurar. Eu quero pular, eu já vou para o final do meu sermão agora. Eu quero falar sobre revelação, como o apóstolo diz. Eu não consigo compartilhar muito, porque não é todo mundo que consegue vestir a revelação. A revelação, você ter revelação sobre algo e você vê Deus mover na sua vida, você tenta compartilhar com alguém, a pessoa te olha e fala, o que você está falando? Você não consegue compartilhar com as pessoas, porque a revelação te move. Quando você tem a revelação sobre algo, você já foi, eu já fui. Eu vou compartilhar isso com você. Nós compramos uma casa em 93. Uma casa que tinha piscina e tal. E eu vim de uma família que pescávamos o tempo todo. Minha mãe e minhas tias pescavam. A gente pescava o tempo todo. Elas deixavam a gente junto, mas elas levavam a gente com elas. Quando elas brigavam com a gente até batiam na gente. Se você brincasse à margem do rio, elas gritavam. Elas vinham bem lá, rapaz, sai daí, você pode se afundar. E nossa, a vida inteira a gente ouviu sobre afundar. A gente brincava lá, mas ficava na nossa mente, afundar, afundar. Então eu comprei a casa com piscina, eu tinha 2 meninas pequenas, a gente mal podia esperar para elas entrarem na aula de natação, porque nós estávamos com medo, não elas com medo, nós estávamos com medo. E se elas se afogarem, eu tenho que colocar elas lá para fazer a aula de natação o mais rápido possível, porque eu estava com medo. Então, coloquei a minha filha mais jovem, a professora disse para mim que a mais jovem, ela não consegue fazer aula porque ela não consegue botar o rosto na água. Eu não posso ensinar ela se ela não quiser colocar o rosto na água. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu comecei a tremer. Eu falei, Senhor Jesus, e agora? Aí chegamos em casa, eu comecei a falar com ela. Eu falei, Kelsey, você tem que colocar o rosto na água, amor, para você fazer a aula. Deixa eu te falar o que aconteceu. Nós levamos ela de novo lá para fazer a aula e, de repente, eu tive uma revelação. Eu disse, você tem que colocar água na água. Depois, eu disse, espera aí. Mia, eu vou fazer essa aula de natação também. Eu falei, peraí. Coloca o meu nome aí na lista, eu vou estar aqui amanhã para fazer aula. Então, eu coloquei minha roupa de natação, fui lá. Eu falei, eu tenho que tirar esse medo de mim. Eu tenho que quebrar isso. Eu falei agora, sexta-feira, eu vou pular nessa trampolim. Presta atenção, eu vou pular porque eu sei que vocês estão aqui, mas por favor, se eu tiver algum problema, vem me pegar, vem me salvar, me resgatar. Mas eu aprendi. Eu falei, se eu tiver algum problema, eles vão me resgatar aqui. Mas eu comecei a nadar na sexta-feira, na segunda-feira, eu já tinha conseguido nadar, eu conseguia já, tinha rompido. Eu quebrei essa coisa da minha vida, de ter medo da água. Eu quebrei isso. Eu detesto. Minha irmã mais velha vai me pegar. Eu detesto falar isso, mas eu tive que quebrar isso. Eu entrei numa bicicleta, eu subi na moto uma vez pra ir na vizinhança lá. Não fizemos nada de errado, mas quando eu voltei, o diabo falou, olha ali pra estrada, você viu? Se você cair, você vai morrer. O diabo começou a falar, você vai morrer se andar na motocicleta. Eu não falei nada. Eu saí da moto e por 20 anos, se eu visse uma motocicleta, eu nem tocava nela. Eu tinha medo. Eu pensava que a motocicleta ia me matar. Se eu tocar na motocicleta, eu posso morrer. Eu tinha trauma. Ô, Senhor. Agora ouve. Eu tava com tanto medo de moto. Eu tinha medo de moto. Mas ele falou pra mim. Ele me ensinou. Eu me dei conta que eu estava agindo como se eu quisesse aprender a andar de moto, mas eu estava com medo. Aí o irmão me ensinou a andar de motocicleta. Ele falou, olha, essa moto não consegue fazer nada a não ser que você faça. A moto não vai sair e deixar você que comanda a moto. Aqui está o freio e aqui está o controle o acelerador.
Você controla o freio e controla o acelerador. Se começar a agir de uma forma, você aperta, você tem que saber onde está o freio, você tira o poder da bicicleta, da motocicleta puxando assim, você impede, você faz parar. Ele me ensinou como mexer na motocicleta. Levou um tempinho, depois ele falou, suba na motocicleta, irmão John, sinta a motocicleta. Eu me movi assim, você controla a motocicleta, ele me ensinou. Então acho que comecei a andar pela vizinhança, mas ele disse, irmão John, é hora de você ir para a estrada, agora e andar sozinho na estrada, você tem que... Aí eu falei, eu posso? Ele falou, você consegue, vamos fazer isso. Não somente eu fiz isso, mas eu estou na minha segunda motocicleta agora. Eu comprei um avião, 1 hora de voo, peguei a motocicleta, paguei pela motocicleta em dinheiro e dirigi a motocicleta de volta por 1000 milhas. Eu fiz sozinho, voltei na motocicleta. Agora eu vou nas montanhas. Então, o poder de Deus, nós temos que lidar com medo, coisas que a gente aprendeu. Nós precisamos parar de deixar o mundo tirar o poder da nós. Nós temos que operar nesse poder de ressurreição. Porque o apóstolo já foi, a gente tem que pegar o que ele está ensinando a gente. Ele está lá. Eu penso. Eu disse, o homem veio aqui em janeiro, um homem da Rússia, ele veio aqui, levou 2 dias para chegar aqui da Rússia. Falei, como que alguém pode chegar aqui da Rússia? Ele está vendo algo no apóstolo. E Deus falou, a gente não pode ser estúpido, irmão John, você não pode ser estúpido. Esse homem está nos ensinando a andar no poder de Deus e o rapaz está vindo da Rússia para vir aqui aprender. Você não vai deixar, você tem que andar nesse poder. Deixa eu ver aqui, estou quase acabando. Agora, ouça. A revelação e o poder não são dados para pessoas imaturas. Não são dados para pessoas imaturas. Ok? Vá para Gálatas 4, 1. E depois vamos para 1 Coríntios 13. Gálatas 4, 1, você viu? Agora eu digo que o herdeiro, enquanto ele é uma criança, não difere em nada de um servo, ainda que seja o senhor de tudo, mas fica debaixo de tutores e governadores, né, líderes, até que chega o tempo apontado pelo pai. Agora, se você está maduro, você move esse tempo. Se você cresce e amadurece, você move esse tempo. Como as minhas meninas eram mais jovens, nós ensinei elas a dirigirem ao redor da vizinhança, nas ruas adjacentes. Depois eu falei, agora vocês podem entrar na via expressa. Vamos entrar na via expressa para você realmente dirigir. E agora elas estavam ouvindo, elas foram crescendo e amadurecendo. Mas se não tivesse ouvido, eu não ia deixar ir para via expressa. Se a criança fala, não, eu já sei, eu já não precisa me ensinar. Não tem como, não quer ouvir, ok? Agora vá para 1 Coríntios 13. Estou quase acabando, 13 e 11. Então o que eu estou falando para você, se você não amadurecer, você não vai ver você nunca vai ver certas coisas. E o apóstolo está nos ensinando a amadurecer para andarmos nesse poder. Ele sempre diz, vocês conseguem fazer, vocês são tão poderosos. Ele sempre está tentando nos ensinar isso. Vocês conseguem, vocês não precisam de mim. Se você precisar, você pode me ligar, mas você consegue fazer sozinho. Eu estou te falando. 1 Coríntios 13, 11 diz. Todo mundo pegou? 1, 2, 3, leiam. Quando eu era criança, eu falava como criança, entendia como criança, pensava como criança. Mas quando eu me tornei homem, eu coloquei as coisas de criança de lado. Então, quando você é maduro, você tem que deixar as tolices de lado. As pessoas falam, eu sou realmente muito maduro. Então, eu coloquei anotar. Tá. E nós temos que te mendigar para vir à igreja, você é maduro?
A oração de 1 hora, você tem tantas horas por semana, eu tenho que te mendigar para você vir por 1 hora de oração e você é maduro? E nós sabemos que nós temos... Você não pode tirar 1 hora de oração e você está me dizendo que é maduro? Alguém tem que te mendigar para você vir para a igreja e você é um cristão maduro? Ah, então tá. Eu não sou pastor, não posso ficar falando essas coisas. Mas eu estou tentando te falar isso. Você tem que vir aqui para ser treinado, para andar nisso. Então, como é que você vai ser treinado se você não vem aqui para ser treinado? Você é um ser espiritual tendo uma experiência na Terra. Pense. Esse corpo físico que você vê, todas as coisas físicas que você vê, vai chegar um dia que vai tudo embora. As coisas que você está indo atrás, tentando obter, a casa que você tem, vai ficar tudo para trás. Então, a única coisa que vai importar é o que eu fiz para Cristo. O que eu fiz para Cristo. Porque eu pensei sobre isso. A Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos. Nós vamos julgar os anjos. Então, nós temos que liderar. Quem vai liderar? Nós. Deus está nos treinando para liderar. Eu e ele, eu e vocês. Nós não temos tempo para coisas espirituais? Eu disse, eu não sou burro. Vamos ver onde vamos em seguida. Esse aqui eu já acabei, deixa eu botar de lado aqui essas anotações. Ok, vamos lá. Ok. Tô quase acabando. Vamos para Lucas 13. Tô quase acabando. Tô indo bem? Ok. Não vão dizer para o apóstolo. Eu tenho prestado atenção. Eu falo para os meus filhos. Eu falo. Minha mãe me criou com 13 irmãos e irmãs. Eles nos treinaram para viver a vida. Eu casei. Quando as coisas ficam ruins, talvez eu não vou para casa da minha mãe de volta. Mas eu falei, nunca vou voltar para casa da minha mãe. Se eu tiver um apartamento de 1 quarto para minha família toda, eu nunca vou voltar para casa da minha mãe. Porque pensa, eu não posso voltar sozinho. Eu tenho que trazer eles comigo. Então, eu fiquei pensando, eu não vou. Eu não estava prestando atenção em coisas que minha mãe me ensinou. Se eu tiver que retroceder, porque eu não estava prestando atenção nas coisas que minha mãe me ensinou. Eu não vou voltar. Nós éramos tão pobres. A gente não tinha bicicleta. A gente tinha que compartilhar a bicicleta. Roupa, a gente tinha que compartilhar a roupa. A gente se divertia, a gente corria, brincava. A gente suava igual mula. Mamãe falava, vai tomar banho. Não tinha banheira. A gente tomava banho. A gente ficava empolgada. Mamãe, tomamos banho. Mas esquecemos de lavar aqui embaixo do braço. Aí depois ela matava a gente. Mamãe falava, vem cá, rapaz, deixa eu cheirar embaixo do seu braço. Eu disse, tomei banho, mãe, tomei banho, sim, ó. Por que ainda você tá com cheiro de mula? O que tá acontecendo aí? Pam, dava um tapa. Pegava a vassoura e vai me matar. Mas eu te falo, ela não me ensinou a ser nojenta, me ensinou a ser uma pessoa, não uma pessoa mimada, me ensinou a ser... Nós não tínhamos muito dinheiro, mas ela me ensinou a respeitar, me ensinou a ser respeitoso. Onde eu falei pra gente abrir? Lucas 13, ok. Tira o John do púlpito, apóstolo. Tira o John do púlpito. Vocês que estão pensando isso. Lucas 13, 11. Tô quase acabando. Eu vou te mostrar outra coisa que vai te impedir de andar no poder. Todo mundo pegou? E veja, tinha uma mulher que tinha espírito de enfermidade por 18 anos. Estava curvada e não podia de forma nenhuma se levantar. E quando Jesus a viu, ele chamou ela para ele e disse a ela, mulher, você está liberta de suas enfermidades. E ele impôs as mãos sobre ela e imediatamente ela foi feita reta e glorificou a Deus. Ela estava andando assim, curvada. Ela não estava mais. Quando é curvada mesmo, como se estivesse com as mãos lá embaixo. E não só curvada, mas
curvada junto, assim, porque um demônio tinha pego ela, estava causando aquela enfermidade. E quando isso, Jesus veio e quebrou aquela tradição. E o que ele fez aquilo? Ele vem aqui, impôs as mãos, antes de alguém poder falar alguma coisa. Veja aqui, versículo 14. E o governador da sinagoga se levantou com indignação. Alguém sabe o que indignação significa? Aquele rapaz estava irritado, ele estava brabo, ele estava pronto para amaldiçoar, porque uma mulher foi curada. Ele viu algo na tradição dele, e agora ele viu a mulher e estava preocupado com o burro dele. Você tem que prestar atenção em tradição. Preste atenção. Essas ideias. Agora, se você segurar a tradição, o poder de Deus, você nunca vai ver o poder de Deus. Ele estava indo bem. Quando ele viu a mulher, ele estava indo bem com a mulher doente. Quando a ressurreição veio, ele se incomodou com aquilo. Ele se incomodou. Ele estava bem com a doença da mulher, o fariseu. E depois ele veio. Eu queria ter tempo de pregar aqui essa noite. Eu queria ter tempo de pregar aqui. Veja. Versículo 13. Olha. E o governador da sinagoga respondeu com indignação porque Jesus curou no dia do sábado e disse para as pessoas: tem 6 dias na semana que o homem pode trabalhar e ele vem aqui e cura. E o homem pode vir aqui curado, mas não no sábado. Jesus, eu não posso mais aguentar, não consigo receber isso, eu não consigo aceitar isso. Jesus, deixa eu te falar algo. Jesus, deixa eu te falar algo. Ô seu hipócrita, o Senhor respondeu: você é hipócrita, você não desamarra um animal no sábado e essa mulher, e deixa ele beber água, essa mulher, não deveria essa mulher, sendo uma filha de Abraão. Quem fez isso? Satanás. E você está lá segurando com a sua tradição. Eu tento ajudar as pessoas. Você fala. Pelo menos a gente ia tentar alguma coisa. Deixa eu, irmão Carrum, vou pegar sua perna, vou pegar seu braço para tentar. A gente ia fazer algo. Mas eles estavam felizes de aquela mulher estar andando daquele jeito, sem se incomodar. A gente estaria tentando fazer alguma coisa. Por quê? Por causa da tradição que eles estavam tentando. As suas tradições fazem a palavra de Deus ficar sem efeito. Quando ele disse, essa mulher não deveria, essa mulher, sendo filha de Abraão, depois que Satanás prendeu por 18 anos, ser liberta no dia do sábado. E quando ele disse isso, os adversários ficaram envergonhados. E todas as pessoas se alegraram por todas as coisas gloriosas que foram feitas por ele. E é o que estamos aprendendo. Então, tudo que o apóstolo tem nos ensinado sobre o poder da ressurreição, o tempo todo ele mostra o Espírito Santo. Nós temos que tirar essa tradição do caminho para poder fluir. Lembra que Jesus, eu acho que foi em Mateus 13, Jesus disse: quem os homens dizem que eu sou? Eles começaram a perguntar. Jesus não fez pergunta porque ele não sabia a resposta. Ele estava tentando fazer você pensar e ver quem os homens dizem que eu sou. Alguns dizem que você é Elias. Ele falou: ok, tudo bem, quem vocês dizem que eu sou? Depois, Pedro abriu a mente, o Espírito Santo falou para ele quem ele era. E depois, ouça isso, uma vez que ele teve a revelação de quem Jesus era através do Espírito Santo, eles se moveram para a revelação. Agora preste atenção. Depois ele começou a falar como ele ia morrer, o que eles iam sofrer, e ele começou a falar de um monte de coisas, uma vez que se moveram nessa revelação. Ouça isso. Se você crê, tudo que Deus te fala para você e te mostra, você vai ver a glória de Deus. A minha mãe,
Ela estava tendo uma operação alguns anos atrás e o apóstolo ligou para orar por ela. Ela ia ter uma cirurgia. Ele deu o versículo e de repente isso saiu da boca do apóstolo. O Senhor vai te tirar disso. Por que ele falou isso? Nós pensávamos que não precisávamos. Nós chegamos no hospital, a cirurgia foi bem. Até 12 horas ninguém tinha falado nada. Falamos, vamos comer alguma coisa e depois vamos checar para ver o que está acontecendo aqui. Então, uma das minhas irmãs já tinha visto minha mãe ter morrido. Ela ficou com medo. E antes de acontecer. Então, eu fui lá para a mesa da operação. Ele falou, você é filho? Eu sou um dos filhos. Senhor, os médicos não estão gostando do que está acontecendo. Não está conseguindo fazer o coração da sua mãe bater, reviver. E quando ela disse isso, o meu coração, algo dentro de mim aqui, deu um gelo aqui dentro. Ele falou, tá falando da minha mãe isso. Então eu estava tentando pensar. E a mulher falou, Senhor, não está parecendo boa a situação aqui. Eu falei, Jesus. Eu preciso ficar de joelhos agora e orar. Eu falei, Senhor Jesus. Então eu falei, tá bom, virei e fui lá para falar para a família que a mamãe estava morta lá na mesa de operação, eles não estavam conseguindo revivá-la. O Espírito Santo falou para mim, lembra que eu falei através do apóstolo para você que ele vai te tirar disso? Então, quando eu cheguei na mesa de operação, eu cheguei lá e falei, todo mundo, sai daqui. Eu falei, mas o apóstolo disse que ele vai me tirar disso. Então eu disse, eu vou dizer o que eu vou fazer. Eu vou ficar bem aqui perto dessa porta até que a minha mãe sair dali viva. Vai sair dessa situação. Então alguns membros da família começaram a duvidar. Eu falei, sai daqui, tira essas pessoas daqui o mais rápido possível. Nós oramos 45 minutos. O médico veio com a cabeça assim de lado. Ele falou, vamos ver sua mãe lá, que ela está sentada. Ela tinha morrido naquela mesa de oração, mas nós tínhamos uma palavra do Senhor. Você tem que deixar, você não pode deixar os olhos te enganarem, os olhos naturais. Você tem a unção, se segura no que Deus falou para você. Mas quando a unção veio, o apóstolo veio, o poder de vem, eu não pergunto nada para ninguém, nem não respeito nada que estão falando. Você consegue lidar com qualquer problema. Eu tô olhando para vocês aqui, o que eu tenho tá quase acabando. Ô, Senhor. Vamos lá, mais um. Já vamos acabar. Ouça isso. Deus fez você, ouça isso e anote isso. Deus fez você um indivíduo único, de acordo com o plano dele e o propósito dele. Venha comigo aqui. Ele, com cautela, estabeleceu sua personalidade, seus talentos e todos os seus interesses. Ele deu a você uma tarefa para ir atrás dessa tarefa, que vai te encaixar perfeitamente e você vai conseguir cumpri-la. Você não precisa tentar descobrir, você não precisa criar o seu destino. Deus já criou para você. Ele falou, eu tenho que fazer essa obra enquanto é dia, porque quando vem a noite, nenhum homem faz a obra. Então, quando ele fala sobre a ressurreição, nossa riqueza, nossa saúde estão na ressurreição. Nós temos que andar nisso. Então, nós temos que puxar de dentro, do poder que está dentro de nós. Da última vez eu falei para vocês, eu quero andar no poder de Deus. Um rapaz, eu tinha contado essa história. Um rapaz queria andar no poder de Deus. Eu não posso te ajudar, porque para andar, você... Foi uma situação que ele tinha entrado na oração e estava orando há 5 minutos. Eu falei, qual é esses $5.000 que aparecem aqui no meu espírito? Ele estava orando para o rapaz que ele queria romper, andar no poder de Deus. Eu falei, está aparecendo $5.000 aqui na minha cabeça. Ele falou que ele tinha um business, um negócio com um rapaz que morreu e ele roubou $5.000 do irmão dele. Então, o Senhor está falando, reacerta isso com seu irmão, com a outra pessoa do irmão que era esses pertencentes de $5.000. Se você não acertar isso, você não vai andar no poder de Deus. Se você não fizer o que Deus te mandou fazer, as pessoas ficam falando qualquer coisa, fazendo qualquer coisa. Você tem que se acertar com o Senhor. Enquanto ele não se acertar com o Senhor, ele não vai chegar a lugar nenhum. Eu pensei hoje sobre... Para você andar no poder de Deus, e você está sempre...
fica com atitude ruim, tá com irritação, você não vai andar no poder de Deus. Você tem que andar em amor. Senão você não vai ver o poder da ressurreição. Se você fala com as pessoas de qualquer jeito, onde que você acha que está indo? Você não vai conseguir lugar nenhum. Então você vai lá, paga esses 5 mil que você está devendo, depois você vem e a gente vai falar sobre a ressurreição. Porque se você ficar com o dinheiro que você roubou, você não vai poder andar nesse poder. Ô, Senhor. Vamos lá, tá acabando. Eu preciso te falar isso agora. O profeta jovem e o profeta velho. Estamos falando sobre o poder da ressurreição. Agora vamos para os versículos. Mas o profeta jovem tinha o poder de Deus trabalhando na vida dele. Então ele colocou a mão lá e o profeta, o homem de Deus, pediu para ele orar para Deus e Deus restaurou a mão dele. 1 Reis 13, de 11 a 25. Então ele falou para voltar lá, para orar, Deus restaurou a mão dele. Ele orou para Deus e Deus restaurou a mão dele. Então o rei queria pagar ele e tudo. Ele falou, não me paga nada. Na verdade, ele falou, vem até a casa para você. Não, o Senhor falou para eu não posso ir lá. Eu vou para outro caminho. Ok? Depois, esse outro profeta falou, não queria ouvir a Deus. Ele queria criar confusão. Então, o filho dele viu. Ele foi falar para o pai dele. Ele tem o poder de Deus, tem milagre trabalhando na vida dele. Onde ele está? Onde ele foi? Ele foi para aquele caminho. Ele foi lá, siga ele lá. Ele falou, vai lá, siga o rapaz e faça com que ele minta para o rapaz e diga para ele que o Senhor te mostrou num sonho e ele ouviu e custou a vida dele. E ele mostrou quão ruim que era, como uma mentira veio, foi detectada, matou ele e agora morreu imediatamente. E foi o diabo querendo fazer ele ir para o caminho errado. Que tipo de bagunça é essa? Tentando zombar de Deus. Agora ele falou, você ouça. Você vai... Então ele falou, assim que você tiver o poder de Deus fluindo na sua vida, quando você começa a mover no poder de Deus, tenha discernimento, como o apóstolo ensina. Pessoas profetizando para você de qualquer tipo, você fala, segura. Anos atrás, um rapaz... Eu falei, estava gritando um monte, o rapaz. Peraí, segura isso. Para com isso. O apóstolo falou. Ele fazia essas coisas em várias outras igrejas, mas alguém tinha que calar ele. O apóstolo calou ele aqui. Esses profetas mentindo. Não nesse ministério aqui. Apóstolo, não deixa acontecer essas coisas aqui. Esses profetas, profecias falsas. Você precisa saber quem está falando com você o tempo todo. É imperativo que eu conheça a voz de Deus. João 10 diz que as ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Agora, eu tenho que conhecer a voz de Deus. Nós temos que conhecer a voz de Deus. Romanos 9:1. Se algo não está fazendo testemunho com o seu espírito, aquele voo que você está a ponto de ir, você não está sentindo bem a respeito daquilo, não entre naquele voo. Você tem que seguir o Espírito de Deus. Vai lá, tira meu nome da lista desse evento, dessa situação, que eu não estou sentindo testemunho no meu testemunho de ir. Não estou tendo testemunho interior para ir. Tem que seguir o Espírito de Deus. Essas coisas impedem. A ressurreição, Romanos 11:8, o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos, 8:11. Jesus é a ressurreição, ele está dentro de nós, o poder que levantou Jesus dos mortos. Deixa eu concluir aqui agora rapidamente. Lucas 10. Jesus veio para Maria, na casa de Maria, e eles deram a coisa para a Maria, e a Maria estava preocupada com os convidados, preocupada com a comida. A Marta. E a Maria, Jesus está aqui, eu te falo. Quando Jesus tiver acabado de falar, nós vamos ligar para o McDonald's e pedir comida, não precisa se preocupar com a comida. Mas agora, ninguém é aqui mais importante do que Jesus tem para fazer. Já estou acabando.
Maria só ficou ocupada. Marta ficou ocupada demais, irritada, querendo ter a cozinha impecável, fazendo as coisas acontecer. E Marta falou, você não vai fazer Maria vir junto? Marta, você está muito preocupada, senta em algum lugar. Fique de pé.